Bom, pessoal, bom dia. Isso aqui. Eu falei para vocês, a gente vai direto para a adição de momento angular, né? Culmina na explicação geral do que são os coeficientes de Clebsch-Gorlin. E é basicamente o seguinte. Pode parecer um pouco técnico, mas tem muita física interessante por trás da adição do momento angular, né? O problema geral é o seguinte: a gente estava falando de estados de spin, né? Então, digamos que eu tenho um estado de spin, uma partícula com spin S1, que está num estado M1 de momento angular na direção Z, certo? Só que essa partícula, ela está num sistema com uma segunda partícula, certo? Então, como é que a gente representa isso? Desde lá no começo, a gente viu que isso é o produto tensorial, né? Então, a gente vai ter aqui S2, N2, certo? E a pergunta é a seguinte: isso, se eu vir como um sistema, vai ser um sistema que tem momento angular total, no caso, spin total, quanto? Ou seja, o par dessas partículas pensadas num par, vão formar um problema, né? Um sistema de spin quanto? Né? Uma pergunta regulada, né? Bom, quando a gente faz uma pergunta de uma coisa que a gente vai medir na mecânica quântica, na verdade a gente vai fazer uma pergunta de qual é o operador que a gente está medindo, certo? Então, vamos lá. Se eu meço uma partícula separada da outra, eu estou medindo quais operadores? Eu estou medindo S1 ao quadrado e estou medindo o S, deixa eu ver se agora, um Z, né? E estou medindo também S2 ao quadrado e o meu S2Z. Notação da clara, pessoal, esse aqui é o Z da partícula 1, o Z da partícula 2, que é o X quadrado, Y quadrado, Z quadrado, certo? Uma coisa, só para confirmar, toda vez que a gente quer entender o momento angular de uma partícula sozinha, a gente não é uma função necessária o suficiente a gente medir o momento angular dela total ao quadrado, nem só o momento angular dela numa certa direção. Precisa das duas informações para daí entender o momento angular da partícula. Eu não consigo. Pessoal, tudo certo, só para entender ou determinar o estado completamente. Porque esse operador aqui é degenerado. Ou seja, vários estados de mesmo spin vão ter o S1 quadrado igual, que é simplesmente o sistema da partícula. Então, esse número muda nunca a partícula. Então, o N pode ser, vamos ver com a partícula de spin 3 meios, o N pode ser 3 meios, 1 meio, menos 1 meio, menos 3 meios. Mas, independente desse valor do SZ, o S total, né, vai sempre ser 1 meio vezes 1 meio mais 1 vezes a contada quadrada, entendeu? Então, esse cara aqui é degenerado. E esse cara também é degenerado, porque você poderia ter uma partícula, digamos um sistema, com spin 1 ou 2, tá certo? A gente já viu essa possibilidade já. E você poderia dizer o seguinte: o N, né, que é esse cara aqui, é 0. Mas ele pode ser 0 porque é o estado 1 momento 0, ou ele é 0 porque é o estado 2 momento 0. Então ele é degenerado também. Então, uma maneira de você rotular completamente, especificar completamente um estado, é você encontrar o que a gente chama de conjunto completo de operadores que comutam, né, que a gente discutiu bastante. E para esse caso, esse aqui é um conjunto completo de operadores que comutam, que determina totalmente o spin do sistema de duas partículas. Para uma primeira percepção mais simbólica da coisa, você pode dizer: não, se isso determina totalmente o estado do sistema, por que eu vou me preocupar com outras coisas? Né? Então, a gente vai ver que não só isso é conveniente para a gente entender como que duas partículas se compõem para formar uma terceira partícula, mas também, em alguns tipos de interação, o que aparece na newtoniana não é o momento angular das partículas em separado, mas sim o momento angular total. Ou seja, o sistema como um todo interage na newtoniana. Então, por causa disso, os estados que diagonalizam esses operadores de momento angular total vão ser muito mais convenientes do que você escrever nesses estados aqui. Mas é sempre aquela coisa: você pode ter um problema de simetria esférica com coordenadas cartesianas, só vai dar mais trabalho. Aqui seria a mesma coisa também. Eu falei uma coisa um pouco técnica.
Mas, ao mesmo tempo, ela traz uma série de detalhes interessantes sobre justamente essa brincadeira do produto tensorial e da soma direta, que é o que a gente vai ver em seguida. Tá certo? Isso tem várias consequências físicas importantes. Então você pode se perguntar o seguinte, né? A gente sabe desse estado aqui, e esse estado a gente vai. Deixa eu ver se já mudou a anotação aqui. Isso. Eu vou pegar deixa eu ver se eu faço isso primeiro. Então, a gente vai trocar esse problema aqui para um problema que vai ser descrito pelo operador S, seta, que vai ser dado por S1 mais S2. Certo? Ou seja, esse cara aqui é o operador, essa soma, né, que define esse objeto, é o operador de spin total do sistema. Certo? Naturalmente, eu vou ter S quadrado, tá certo? E vou ter SZ. Tá certo? O S quadrado é fácil, é o produto escalar desse S por ele mesmo, tá certo? E aqui, claro que esse cara aqui não é nada mais do que o S1Z mais S2Z. Tá certo? Essa notação aqui a gente geralmente simplifica assim, né? S1, deixa eu ver se. S1, N1, S2, N2. Tá? E em vários contextos, quando a gente sabe, né, o spin da partícula, como esse cara aqui não vai mudar, a gente geralmente omite esse aqui também, né? Que é o que a gente já vê em seguida. Bom, a gente consegue ver que esse cara aqui, né? Como saber que esse cara aqui vai ter que ser igual isso é super fácil de ver. Né? A gente sabe que esses caras todos aqui satisfazem aquela mesma álgebra de Lie, então naturalmente a soma deles vai fazer a mesma álgebra de Lie, né? Só basta vocês verem que esse cara aqui é multilinear, né? E que o comutador de spin de partículas diferentes é zero. Né? Ou seja, o spin de uma partícula comuta com o spin de outra partícula, porque eu posso determinar o spin de uma partícula e da outra simultaneamente. Certo? Bom. Então, sabendo que a álgebra é a mesma, a gente sabe que a gente pode ter representações do mesmo tipo que a gente viu antes, ou seja, são aquelas representações irredutíveis ou combinações daquelas representações irredutíveis, certo? Bom, então vamos agora fazer o exemplo específico de duas partículas de spin meio, certo? Toda a informação importante que a gente precisa para construir os coeficientes de Krabs-Bord em geral vão estar já presentes nesse sistema mais simplificado. Então vale a pena a gente ver ele com detalhe. Tá? Então vamos pensar o seguinte, agora eu vou pegar um estado de duas partículas de spin meio. Tá? Então eu vou usar essa notação aqui, ó, que nada mais é do que essa aqui, ó, meio mais meio, que é essa aqui, tá? Meio mais meio. Certo? Em geral, eu vou representar assim, mais ou menos, esses caras vão representar esses caras aqui. Claro, posso pegar mais, menos, mais. Só pegar o mesmo sinal que está aqui e botar aqui, e o mesmo sinal que está aqui e botar aqui. Mas isso aqui é muito mais conveniente porque já tem toda a informação que a gente precisa e é muito mais compacto. Tá bom? Só para ter certeza, o primeiro é o J, o segundo é o M. Esse aqui é o J, né? O modular total. E esse é o M. Tá? Esses são os partes de spin meio, então só tem mais meio, menos meio. O M, esse cara é fixo. Tá bom? Então, o que está acontecendo quando a gente olhar para esse operador aqui, esses operadores aqui, de modular total, atuando nesses estados aqui, certo? Bom, SZ atuando em mais, vai ser o quê? Vai ser SZ mais S2Z atuando em mais, certo? Mas isso aqui é igual a quanto? A gente sabe que o mais é autovetor desse cara aqui, e esse mais também é autovetor desse cara aqui. Com os valores vão ser H cortado sobre 2 e H cortado sobre 2. Então isso aqui vai dar H cortado mais. Então já uma coisa diferente aconteceu. O meu sistema como um todo vai ter um momento angular na direção C igual a H cortado. Que já seria uma coisa
compatível com uma partícula de spin 1, 2, 3, 4, qualquer tipo de spin inteiro. Certo? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. O que acontece quando eu tentar pegar o momento angular do mais menos? Que incidentalmente vai ser igual ao SZ do menos mais. Que é igual a quanto? Porque veja, vai ser o S no Z mais S no Z aplicando no mais menos ou no menos mais. Então, ora vai ser H cortado sobre 2 menos H cortado sobre 2, ora vai ser menos H cortado sobre 2 mais H cortado sobre 2. Em ambos os casos dá zero. Então, isso aqui dá zero. Tá? Então, esses estados aqui, ó, eles vão ser compatíveis com uma partícula de spin inteiro e momento angular total zero. Certo? Momento angular total não, momento angular na direção Z igual a zero. Certo? Mas a gente tem dois estados desse tipo. Dois. O que é estranho. Porque lembra que a gente viu nas representações irredutíveis, né, digamos, como a representação irredutível J, o M ele vai de menos J a J. Tá certo? Então ali, digamos que o J seja 5, vai ser, o meu M pode ser menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas isso pode ser 0 uma vez. Tá certo? Aqui a gente acabou de descobrir que tem dois estados com o momento angular na direção Z igual a 0. E veja, o meu J não pode ser sempre inteiro. Né? Se ele for sempre inteiro, ele não passa por 0. Para ser esse caso aqui. Né? Se ele for, digamos, 5 meios. Vai ser menos 5 meios, menos 3 meios, menos meio, mais meio, que vai ser de 1 em 1. Lembra que o operador escada, o J mais e o J menos, ele sempre anda em 1 H cortado. Né? Ou seja, sempre soma e subtrai um H cortado quando se aplica. Então, esse estado aqui, de momento angular na direção Z igual a 0, só pode vir de uma coisa tipo spin 0, spin 1, spin 2, spin 3, spin 4, assim por diante. Mas isso é spin total, né? Isso é spin total. Não precisa ser necessariamente um bóson, então. Não, basicamente o que a gente está vendo é que o sistema como um todo se comporta como um bóson. Certo? Por mais que ele seja constituído de dois términos. Um pouquinho contra-intuitivo, mas é natural que você pense um pouco com calma. Tá certo? Eu posso generalizar essa conclusão para mais partículas, no sentido de se tivesse, sei lá, 4 férmions vão atuar como um bóson de spin 2, por exemplo. A gente vai aprender a fazer soma de momento angular. Aí você vai ver qual a conclusão você chega. Mas basicamente isso, 4 férmions vão ter vários estados bosônicos dentro deles. Esse sistema vai se comportar como diferentes estados de spin inteiro. A gente vai ver como já. Certo? E claro, falta aqui a gente tem o nosso SZ atuando em quem? No menos. Certo? E ele vai dar quanto? Fácil, né? Menos H cortado sobre 2, menos H cortado sobre 2. Então, menos com menos, né? Menos meio, dá menos 1, então você vai ser menos H cortado, menos. Tá certo? Então parece que tem uma coisa de spin 1 aqui no meio. O problema é que além dessa coisa de spin 1, eu tenho dois estados de spin momento angular na direção Z igual a 0. Por que eu tirei spin 1? Porque eu estou encontrando o máximo na direção N igual a 1 e o mínimo igual a menos 1. Não parece ter um negócio de spin 2 aqui, porque eu não estou vendo um estado que está dando 2 H cortado aqui. Tá certo? Bom, se eu for representar artificialmente, no SZ então, nesse caso, ele vai ser dado assim. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. Tá certo? Onde espera mais, menos, menos. Isso. Vocês entendem essa notação que eu estou fazendo, pessoal? Vocês entendem? Mas acho que sim. Eu só ordenei os rótulos nessa direção aqui. Tem que ter uma H cortada sobre 2 multiplicantes. Sim. Não tem sobre 2. Tá. Tem um cara aqui no meio, tá? Então veja, tem uma coisa interessante aqui, positiva pra gente. O SZ ainda é diagonal. Por mais que tenha um zero aqui no diagonal, ele ainda é diagonal. Tá certo? Então, parece que esses estados aqui, de certa forma, eles são compatíveis para o SZ, no sentido de que esses estados vão ser ainda autovetores do SZ. Tá certo?
O problema é que aqui, ó, eu tenho um bloco 0, 0. Certo? Eu preciso dar um jeito de resolver esse bloco. Bom, para isso a gente vai fazer o que a gente faz naturalmente, encontrar um próximo operador que comuta, né? Para a gente ver se a gente consegue rotular o sistema inteiro. E a gente vai usar o quê? O S ao quadrado. Certo? Então, S quadrado é quanto? S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado. Mas aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter mais 2 vezes S1 escalar S2. Tá certo? Por que eu não me preocupei com o comutador aqui? Porque na verdade deveria aparecer um outro comutador, né? Mas esses caras comutam. Né? O S, como eu falei, a medida do spin de uma partícula pode ser feita simultaneamente à medida do spin de uma segunda partícula. Então, os operadores aqui comutam. Certo? Bom, então veja, se fosse só esse pedaço aqui, ia ser moleza, porque esse cara aqui, ó, esses operadores aqui somados, eles ainda têm esses caras como seus autovetores. O problema é que esse cara aqui já não tem mais esse, não acontece mais isso. Porque esse cara vai ter SX, né, S1X com S2X, né? Esses S1, o X e o Y são escritos em termos daqueles operadores de escada. Podem ser escritos, né? Então, na verdade, eles modificam esses estados aqui. Então, esses estados não são mais autovetores do operador S quadrado. Porque a gente tinha mais ou menos uma indicação do que ia acontecer, né? A gente já tinha visto aqui, ó, que tinha alguma coisa acontecendo em relação a 2 estados de spin inteiro misturados aqui. Porque a gente tem 2 estados dando 0, né? Bom, esses caras, né? Esses caras aqui, S2 comuta com todos os meus S totais e, certo? Que é o I, é X, Y, Z, tá? Esses caras aqui comutam, né? E agora a gente pode calcular o nosso S quadrado, certo? Deixa eu ver se faço isso especialmente assim. Eu pulei. Eu acho que só uma informação esse também útil, mas se eu colocasse um quadrado no SI aí dentro do computador, não comuta mais, né? Por quê? O que acontece no quadrado aqui? Ah, tá, vou ter que abrir na regrinha de produtos computadores. SI, comutador desse com esse sem quadrado, dá 0, mais o mesmo comutador, é assim. Só que se os dois são 0, dá 0. Deixa eu fazer aí eu deixo os outros como exercícios para vocês, tá? Então vamos lá, esse cara aqui vai ser assim, S quadrado vai ser S1 quadrado mais S2 quadrado mais 2 vezes S1x, S2x mais S1y, S2y mais S1z, S2z. Tá certo? Vamos aplicar aqui esses caras. Então vamos lá. O que acontece? Como é que eu posso escrever um S1x? Vocês lembram? Né? Ó, o S1 mais ou menos é igual a quê? S1x mais menos IS1y. Menos 2. Acho que é só assim, né? Pelo esse cara, só isso. Só isso. Tá. Então, ó, esse cara aqui é o S1x, esse é o S1 mais ou menos, esse cara aqui é o S2 mais ou menos, essa é a mesma coisa. S2x mais menos I, S2y, tá certo? Então esse cara aqui, o S1x,
vai ser igual a o S mais, né? Mais o S menos. Agora sim, sobre 2. Tá certo? E o meu S, né, Y vai ser igual ao S1. Peraí. 1 mais menos S1 menos dividido por 2i. Estou na dúvida que não tem mais ou menos. Vamos separar mais ou menos. Qual mais ou menos? Não, porque eu estou escrevendo dois estados. O mais quando é mais aqui, o mais quando é mais aqui, o menos quando é menos aqui. Ah, tá. Aí eu peguei o mais, que é esse cara somando, e somei com 1 com menos. Então vai ficar esse somando com esse, aparece o fator de 2, dividido por 2, e na parte imaginária vai embora. Certo? Então vamos lá. Se eu tenho essas representações naturalmente, é só trocar esse 1 por 2 por 2, o que acontece com S1x, S12x? Vai ficar com 1 quarto. Tá certo? Aí vai ficar assim. S1 mais S2 mais S1 menos S2 menos mais S1 mais S2 menos mais S1 menos S2 mais. Todo mundo concorda? Agora, o que acontece aqui, pessoal, quando eu aplicar esse negócio aqui, ó, S1x, S2x, e eu aplicar isso aqui no mais. O que acontece quando eu aplico o operador de escala S mais no mais aqui? Nunca cortado sobre 2. Não. Lembra? O operador de escada ele não pode subir o operador, a momento angular na direção Z mais do que o máximo. A gente fez aqui Czinhos justamente para limitar isso. Certo? Isso aqui dá 0. Tá certo? E esse cara aqui também. Por que está no máximo? Estou nessa dúvida. Aqui, ó, lembra que esse cara aqui é o estado de n igual a meio, n igual a meio. Tá certo? Então esse cara aqui, ó, esses dois caras aqui já dão 0. Pessoal, esse cara aqui é tranquilo, ele sobrevive, né? Não, desculpa. Isso, esse cara aqui vai dar 0, esse cara aqui vai dar 0. Esse aqui eu preciso me preocupar com o que vai fazer com eles. Certo? O que acontece agora com o meu Fx? Desculpa, o Y. Agora, o meu S1Y, S2Y, isso aqui vai ser igual a quanto? Eu vou ter esse cara aqui, que vai ficar menos 1 quarto, tá certo? E agora eu vou ter o quê? S1 mais, S2 mais, que é igual aquele cara que estava ali. Eu vou ter esse com esse, mas ele menos, fica mais, vai ficar mais S1 mais, menos, S2 menos, tá certo? E agora eu vou ter os cruzados de novo, os cruzados vão ser negativos agora. S mais menos, S1 mais S2 menos S2 menos S1 mais. Tá certo? Mas olha o que vai acontecer aqui. Esse cara aqui, se eu atuar aqui, esse cara aqui vai dar 0, porque ele está subindo além do que poderia. Tá certo? Esse cara aqui vai sobreviver. Esse vai dar 0, esse vai dar 0, porque ambos têm um mais aqui. Só que esse cara aqui, né, esse 1 mais, esse 2 mais, ele é menos 1 quarto. E esse cara aqui é mais de 4. Então dá 0. Tá certo?
Ou seja, quando eu somar esse cara aqui, né? Porque veja, está todo mundo somado aqui, ó. Isso aqui não contribui. Certo? Mas falta esse cara aqui. Certo? Então vamos lá. Agora a gente já sabe para a gente calcular o nosso S quadrado atuando em x. A gente sabe que vai ter o S1 quadrado. Qual é o valor de S1 quadrado? Lembra, né? H cortado ao quadrado. Aí vem J vezes J mais 1. Né? Então é meio vezes 3 meios. Né? 3 quartos. 1 sobre 4, para ver se eu junto quadrado cortado quadrado. Não. É porque o 4 está pensando que vem meio vezes meio mais 1, que é 3 meios. Dá 3 quartos. Né? Então, o primeiro cara deu para a gente 3 quartos. Tá certo? Né? Esse segundo cara aqui vai dar a mesma coisa. Só que agora tem esses caras aqui, ó. E quanto é que isso aqui dá? Esse aqui vai atuar aqui. Ó, X. O primeiro atua aqui, dá H cortado sobre 2, e o outro atua aqui, dá H cortado sobre 2. Só que H cortado sobre 2 vezes H cortado sobre 2. Então, dá H cortado ao quadrado sobre 4. Certo? Quanto é que dá isso aqui? 2 cortado quadrado. 7 cortado sobre 4. Ah, tem 2 aqui. Ah, tem 2 aqui, né? Isso. Então vai ficar 6, 8 sobre 2 e 2, né? 2. Não, está faltando alguma coisa. Aqui está dando 8 quartos, né? Ah, não, tá certo. Tá certo. Claro, tá certo. Certo? Então, pessoal, esse cara aqui é o nosso alto valor desse cara aqui, do mais, certo? Eu vou deixar vocês fazerem os outros estados, ou seja, aplicar o S quadrado no mais menos, no menos mais, no menos menos. Tá? Façam isso, é um exercício muito rápido. E esse cara aqui é compatível com o momento angular total de igual a quanto? Lembra que isso aqui ó, vai ser J vezes J mais 1 vezes H cortado ao quadrado. Que J eu boto aqui para obter 2? 1, né? 1 vezes 2 é 2. Tá certo? Então isso aqui é compatível com J igual a 1. Então vocês veem que esse cara aqui, ó, ele é alto vetor do S quadrado com alto valor J1. Então esse estado aqui é um estado de espinho. Tá certo? O que a gente vai ver quando examinarmos os outros elementos de matriz, eles vão ser um pouquinho mais complicados, e a gente vai ver o seguinte. Esse cara aqui vai ficar assim. Aqui vai ficar. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 2 de novo. Né? Porque o menos menos também é um estado de momento angular total 1. Tá certo? E aqui vai ficar assim. 1. Certo? Então, é aquilo que a gente estava vendo. Esses estados aqui, mais, menos, menos, mais, eles vão ser degenerados, tá? Em relação a esse operador aqui. Quando eu aplico esse cara no mais, menos, eu vou obter uma combinação linear do mais, menos, do menos, mais. Tá? Eles não são mais autovetores do S quadrado. Aqui eu vou trocar, né? S quadrado. Tá certo? Tá claro, pessoal? Vocês estão viajando? Sim, tá. Os dois estão muito pessoal do próprio. E como a gente faz para lidar com isso? A gente precisa de um jeito de uma combinação linear desses caras aqui, que
que diagonalize esse miolinho. Tá certo? Então, basta vocês verem como é que você diagonaliza essa matriz. Você vai colocar o alfa beta e você quer um cara que seja, né, um alto valor alfa beta. Certo? Esses caras aqui vai ser a combinação do mais menos do menos mais que te dá justamente que te dá os autovetores desse miolinho aqui. Tá certo? Quando você fizer isso, você vai descobrir que mais menos mais sobre raiz de 2, o estado vai ser normalizado, tá certo? Esse cara aqui ele pode ser escrito assim, 0, né? Se eu aplicar essa matriz aqui, dá quanto? Né? Se eu aplicar o S2 aqui, quanto que eu vou ter? Ó, 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 dá 2. Tá certo? 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 dá 2 também. Então vai ficar assim, né? Se eu aplicar S2 no meu estado, mais menos, sobre raiz de 2, eu vou ter 2 vezes, deixa eu ver se é isso mesmo, isso 2, vai botar ao quadrado, mais menos, sobre raiz de 2. Tá claro? E agora, se eu trocar esse sinal por a menos, o que acontece quando eu aplicar meu S2 no mais menos mais sobre raiz de 2? Isso aqui vai dar conta. Veja, esse estado aqui, né, ele pode ser representado assim, 0, 2, é 0, 1, menos 0, né? 1 sobre raiz de 2. Se eu aplicar essa matriz aqui, vai dar quanto? 1 vezes 1 mais 1 vezes menos 1. Dá 0. 1 vezes 1, 1 vezes menos 1 dá 0 de novo. Então isso aqui, ó, né? Deixa eu botar uma parte aqui. Isso aqui é igual a 0 vezes o meu estado. Mais menos mais. Sobre raiz de 2. Tá certo? Então, esse estado aqui, ó, ele tem momento angular quanto? Ele tem spin quanto? 1. Acabei de ver que o S2 está falando nele, vai dar 2H cortado. E 2H cortado eu compartilho com J igual a 1, que a gente pode ver ali. Certo? Só que o outro estado tem essa combinação negativa aqui, ó. Ele vai ter momento angular total 0. Isso resolve o nosso problema, né? Porque a gente tinha 2 casos dando N0. Né? A gente acabou de descobrir que um deles, uma combinação linear deles, tem spin 1 e a outra combinação tem spin 0. Então, na verdade, o que a gente acabou de ver é que esse produto tensorial aqui, né, esse cara que a gente está vendo, deixa eu ver. A gente acabou de ver que o produto tensorial do estado de spin meio com o estado de spin meio vai ser uma coisa tipo um estado de spin 0, soma direta com o estado de spin 1. Tá certo? Vocês entendem soma direta? Vocês lembram? Ou seja, é um espaço vetorial que você obtém somando as bases. Para você multiplicar. Isso aqui multiplica as bases. Ou seja, esse cara aqui é esse cara vezes esse cara aqui. Para todos esses caras tem todas essas combinações aqui. Na soma direta não. Na soma direta eu pego as bases e somo as bases. Certo? Agora as bases tem mais elementos. Né? Eu pego todos os elementos de uma base, pego todos os elementos de outra base, minha base nova vai ser a soma de todos os elementos de todas as bases. Soma consecutiva, né? Tá. Então, a gente acabou de ver o quê? Né? Esse cara aqui, que vai ser do tipo mais, menos, ele vai dar pra gente um cara que vai ser mais,
menos mais, sobre raiz de 2. Esse estado aqui é o único estado na base dessa representação aqui, que é unidimensional, né? E esse estado aqui, essa parte do meu espaço vetorial, vai ser dado por o mais, o mais, sobre raiz de 2, e o menos. Então tem 1 mais 3, em 4 estados. Que era o que eu tinha aqui, né? 2 vezes 2 é 4. E 1 mais 3 é 4. Tá certo? Então, isso aqui fecha pra gente, mostrando que a gente está fazendo sentido. Certo? As provas mais precisas dessas coisas todas a gente não vai fazer nem pelo livro. Tá? Daí é bastante trabalho a gente provar essas coisas aqui, matematicamente. Né? Então aqui a gente vai dar esses argumentos matemáticos mais simples, né? E aí a gente acredita que isso prova que isso está exaurindo todas as possibilidades. Professor, desculpa, eu acho que eu não estava prestando atenção no momento, mas tem um lambda, que é um fator de normalização, correto? O valor. O lambda é o alto valor, tá. O valor. Onde que foi parar? Daí para essa aqui, ó. Ora ele foi 2 vezes h quadrado, ora ele foi 0 vezes h quadrado. Tá. Onde, né, o 0 é compatível com j vezes j menos 1. J só pode ser maior ou igual a 0, então se ficar 0, a possibilidade de j igual a 0. Perfeito. Uma outra dúvida aqui qual que é o que permite a gente escolher somente esses quatro entradas, essa matriz 2x2 ali, para descobrir os outros valores dela? Porque ela é o bloco que está pensando aqui, né? Uhum. É o bloco que não está diagonal. Tá. E aí a gente pega os autoestados ali, que vão ser justamente esse meu subespaço vetorial, que é degenerado, que vai determinado por esse cara aqui, é esse subespaço do mais menos, menos mais. E aí eu posso representar combinações lineares de mais menos, menos mais de forma muito mais simplificada usando a notação matricial. Isso aqui é uma coisa de eu dizer, né, que esse cara aqui na outra notação é lambda vezes, né, alfa mais beta menos mais. Perfeito. Certo? Só isso. Tá certo? Bom. Então a gente acabou de ver, né? Isso aqui a gente tem 2 vezes 2 e aqui a gente tem 1 mais 3. Tá certo? Ou seja, agora, pensando fisicamente, é super claro, né? Imagina que eu tenho dois elétrons. E aí eu amarrei esses 2 elétrons de alguma forma que os dois estão com o spin para cima. Tá certo? Ou seja, os dois estão com o spin na direção Z positivo. É razoável que eu pense que esses caras vão se comportar com a partícula de spin 1. Então, somando esses 2 spins, estão contribuindo com o momento angular na mesma direção. Certo? A parte para baixo é também fácil de entender. Os dois estão com o spin total para baixo, fácil pensar que isso está associado com o spin total 1 também, né? Só que agora com a direção apontando para baixo. O que é um pouco mais difícil de entender, talvez, seja esses 2 caras aqui, né? Ou seja, essa combinação. Por que esse cara aqui faz parte, combina com o spin 1 e esse cara aqui combina para o spin 0? Deixa eu ver se consigo dar uma boa interpretação física. Esse estado é assimétrico, né? Esse estado é simétrico mais ou menos. E aquele cara, esse estado aqui é simétrico. Será que isso aqui é gente? Engraçado, né? Porque é uma combinação linear desses 2 estados. Ou seja, é um estado emaranhado em que você tem um mais menos e outro menos mais. É uma combinação linear dos dois, com pesos iguais. Por que isso se comporta com um spin 0 ou com um spin 1?
interagem de maneira uma de maneira destrutiva e a outra de maneira contrária de destrutiva, Construtiva. construtiva, perfeito. Não, eu entendi o que você quis dizer. É a única coisa que eu consigo pensar. Me lembra um pouquinho quando a gente tem interferências de ondas atmosféricas. Sim. Elas vão interagir. Interferências construtivas e destrutivas. Não, eu acho alguma coisa nesse sentido, sim, mas eu não consigo dar uma coisa um pouquinho mais palpável. Mas eu vou pensar se conseguir, eu falo para vocês. Tá? Bom, aí, outra coisa que pode surpreender um pouco a gente é quando a gente tenta misturar os estados orbitais e spin. Então, digamos que eu tenho aqui, o meu W é um rótulo orbital. Tá? Então, esse W ele pode ser, por exemplo, ele pode ser X, né? Aqui é o estado da posição. Né? Esse rótulo ele pode ser também M, L, N, se eu estiver falando, por exemplo, dos estados de um elétron no átomo de hidrogênio. Certo? Então, são os estados associados às posições, por mais que eles possam estar representados em termos de coisas mais complicadas, tipo coeficientes harmônicos esféricos e aqui como é que se diz? O índice da sua função de Laguerre, certo? Podia ser estado harmônico, podia ser qualquer tipo de grau de liberdade orbital, ou seja, associado às posições no espaço, certo? Você falou um termo que eu não lembro, porque é status de Laguerre, desculpa. É porque vocês não viram um átomo de hidrogênio tá. Laguerre é o polinômio que você encontra para representar a parte radial da solução do átomo de hidrogênio. Legendre, Laguerre, esses caras todos. Tá? Então esse cara aqui é o grau de liberdade orbital. Né? E a gente sabe que o estado de spin se compõe do estado orbital e do tensorial também. Então um estado total ele vai ser como? Ele vai ser uma coisa do tipo W1, W2, né? Com um certo estado aqui de spin. Mais ou menos. Tá certo? Então eu só peguei o produto, eu poderia fazer esse produto tensorial de várias formas. Né? Esse cara aqui já é produto tensorial também, lembra? O estado que representa duas partículas é o produto tensorial dos estados das partículas individuais. Então eu poderia realmente fazer isso aqui. Eu poderia pegar esse W1, botar mais ou menos ele perto dele e fazer isso aqui. Tá? Mais ou menos aqui. Tá bom? Então, esses aqui são os estados de duas partículas. Agora que eu estou representando não só os estados de spin, mas também estou representando os estados orbitais que eu estou chamando. Certo? O interessante é o seguinte, se são duas partículas de spin meio, a gente tem o teorema de spin estatístico que garante para a gente que essas partículas são férmions individualmente. Tá certo? E como tal, elas não podem ser escritas assim. Elas precisam ser escritas num estado assimétrico. Se eu trocar, se forem dois elétrons idênticos e fermiônicos, naturalmente são férmions, então eles têm que ser representados por duas partículas, por um estado antissimétrico. Agora, como eu posso construir estados antissimétricos aqui? Digamos que eu tenho agora esse cara aqui, simétrico ou antissimétrico. Tá certo? Lembra quando a gente construiu esse cara, né? O simétrico é simplesmente W1, W2 mais W2, W1 sobre raiz de 2, né? E o outro é uma coisa com menos. É a parte simétrica, a parte antissimétrica. Certo? Então, esses estados aqui, eles podem ser combinados como? Com quem eu posso? Então, vamos pegar aqui especificamente, vamos pegar aqui o W1, W2 simétrico. Como que eu posso combinar ele com estados de spin para obter um estado que seja antissimétrico? Pode dar um pouco confuso, desculpe se vocês me deem um retorno. Esse cara pode ser composto com quais estados de spin? Se o meu estado total final tem que ser antissimétrico, esse cara tem que ser composto com quem? Então deixa eu fazer uma outra pergunta anterior a essa. Esse estado aqui, se eu troco 1 por 2, ele muda, ele ganha um sinal ou ele não ganha nada? Não ganha. Não ganha nada, tá certo? Então esse cara aqui é simétrico, você tem um S aqui. Então tem que ser antissimétrico?
Tem que ser antissimétrico, exatamente. Aqui tem que ser o mais menos, menos, menos mais. Porque senão vem dele, né? Aí se eu coloco 1 por 2, eu mesmo trocar esse voto por esse, e botar esse aqui para cá, e na hora que eu faço essa troca aqui, ó, eu ganho o sinal de menos. Tá certo? Então, esse estado aqui pode. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Na mecânica quântica, você pode ter situações em que, pelo fato de que os spins já estão no estado antissimétrico, você pode ter férmions em estados orbitais simétricos. Tá certo? Você pode repetir essa frase, professor? Né? Como você tem essa composição de spin, né, de grau de liberdade de spin com grau de liberdade orbitais, você pode construir estados antissimétricos fazendo mistura de coisas que a priori pareceriam contra-intuitivas. Por exemplo, nesse caso, você tem o grau de liberdade orbital é simétrico. Por mais, né, que a sua partícula sejam férmions, né? As partículas sejam férmions, mas para isso basta você ter um grau de liberdade de spin simetrizado. Tudo bem. Uma coisa que eu estou vindo, mas eu não sei se está completamente correto, toda vez que eu estou lidando com férmions, eles vão ser descritos por estados antissimétricos. Sim. Tá. Então, se eu tivesse um estado antissimétrico na componente orbital, na componente de spin, eu teria que ter algo simétrico. Exatamente. Tá. Ou seja, você está falando aqui, se eu tiver uma coisa do tipo W2 antissimétrico, aqui eu posso ter, por exemplo, esse cara mais. Mas eu posso também ter o W2 antissimétrico composto com aquele outro positivo, mais menos, mais. Sobre de 2. Certo? E vocês veem que aqui já começam a aparecer algumas coisas que a gente chama de regra de seleção. Então você vê. Você sabe que se você fizer medidas só do grau de liberdade orbital, você está fazendo medidas que ignoram o spin, certo? Você está medindo só a posição no meio. Aí você fez essas medidas aqui e descobriu que o seu estado orbital é simétrico para os dois férmions. Você sabe agora automaticamente que eles têm que estar no estado de spin total zero. Que é o único que tem aqui. Certo? Você não pode encontrar esse cara aqui e esse cara com mais aqui. Tá certo? Então, você vai no experimento e você repete o experimento trilhões de vezes, você encontra alguma coisa que viola isso, você não vai ver que não viola, entendeu? É porque a gente chama de regra de seleção. Tá. Professor, você pode dar uma definição sobre regra de seleção? Acabei de fazer. Não, mas eu digo, essa que você fez para esse caso específico, hein? Eu entendi aqui. Mas o senhor disse que isso é um caso específico. É uma regra de seleção. Qual é a definição você geral pode pensar da regra nesse de caso, seleção? nesse ponto que a gente está olhando, você pode pensar na regra de seleção assim. Na hora que você compõe duas partículas de spin meio, você sabe que não importa o que aconteça, ou seja, digamos que aqui agora seja um elétron e um pósitron. Esses dois caras vão se aniquilar. Eles podem se aniquilar no quê? Em dois bósons, ou no bóson escalar, ou no bóson de spin. Ou no bóson de spin zero, ou no bóson de spin. Eu achei que ia ser uns dois. Então, pode ser uma combinação linear. Aí tem outras coisas, tem a interação também, tá? No caso, a gente sabe que. Bom, deixa o caso para lá. Mas então ele pode interagir, né? E decair no spin zero ou spin 1. Certo? Como a gente não vai ter nenhum tipo de partícula de spin zero disponível para fazer esse papel, basicamente o que acontece é que esse negócio vai cair em fótons. Certo? Então, isso é mais um exemplo de regra de seleção. Certo? Então, aquilo que eu estava falando. Então, quando usar qual representação, né? Então, digamos que a nossa binomial de interação seja assim.
tem uma hamiltoniana que vai ser o fator geomagnético aqui, 1S1, né, menos gama 2S2. E aí você está interagindo com o campo magnético P. Certo? Bom, nesse tipo de situação aqui, o que vale a pena usar? Se você estiver trabalhando com esse problema, ou seja, você tem um conjunto de dois elétrons, e esse conjunto de dois elétrons está interagindo com um campo magnético externo qualquer. Certo? E a hamiltoniana de interação, que é a energia, né, que você tem a energia potencial dessa interação aqui, vai ser dada por esse negócio aqui. Menos gama 1, que é um número, vezes S1, menos gama 2, S2. O que vocês acham? Termo a termo. Bom, vou fazer assim. Nesse caso, você tem, vamos botar o B na direção Z, vai ficar assim, gama 1, S1, Z, B, menos gama 2, S2, Z, B. Certo? Entendeu isso? Eu só alinhei meu sistema de coordenadas na direção do campo B. Botar um campo B homogêneo no espaço. Certo? Qual tipo de representação vocês usariam para resolver esse problema? Essa representação aqui ou essa representação aqui? Essa aqui, né? Você vê que, a não ser o caso que gama 1 seja exatamente igual a gama 2, esses dois operadores aparecem separadamente. O sistema ele percebe a diferença entre o momento angular desse cara e esse cara aqui. Certo? Porque os dois estão aparecendo com fatores aqui diferentes. Tá certo? Ou seja, mais, como eu falei antes, né? Você pode usar qualquer coisa para resolver qualquer coisa. Pode ficar mais complicado ou menos complicado. Então, nesse tipo de situação aqui, faz mais sentido você pensar nos estados separados. Certo? Agora, vamos pensar no caso que a nossa hamiltoniana de interação é igual ao fator A qualquer, S1, escalar S2. Certo? Nesse tipo de situação, o que a gente pode fazer? Qual você acha que pode ser mais conveniente? Você está chutando, porque só tem duas possibilidades, você tem uma razão para achar isso. Pior que não, professor, eu entendi. É porque os termos vão estar misturados agora, né? Isso, mas para ver isso mais facilmente, multiplique dividir por 2, e vai ficar assim, ó, A sobre 2. E esse cara desses dois eu posso escrever assim, ó, S1 mais S2 ao quadrado, né? O módulo desse negócio aqui ao quadrado. Pega esse cara aqui e subtrai o quê? O S1 ao quadrado, o S2 ao quadrado. Certo? Deixa eu ver. Tem um parênteses aí dentro também, não tem? Isso. Parênteses onde? Puxa, parênteses, é isso? Perfeito. Então veja, os nossos estados de geometria angular total, aqui aparece o S total. Esse aqui é o S total ao quadrado. Aquele nosso S2 que a gente está olhando por último. E aqui a gente sabe que esses caras aqui são autovalores daquele estado também. Esses estados novos, desses estados aqui. Tá? Então você vê que para esse tipo de interação é mais natural você usar essa representação aqui. Certo? Então depende muito do tipo de dinâmica que você está trabalhando, do tipo de interação, o que está acontecendo no sistema, se uma coisa vai ser mais importante, vai ser mais conveniente do que a outra. Certo? Como que eu posso falar para uma ainda mais bonitinha que estão misturados os termos? Por exemplo, em um caso e no outro está separado.
É porque a forma com que eu entendi é que se a minha hamiltoniana de interação eu consigo distinguir facilmente entre o que é dado da partícula 1, o que é interação com a partícula 2, eu uso a notação que a gente usou antiga, dos avalanches. Aí na nova, quando eu tenho entrelaçamento Não, o tipo de interação é diferente. Tá. Depende do tipo de partícula que você está trabalhando. Se é uma partícula, por exemplo, desse tipo pode ter campo magnético, por exemplo, tem interação que envolve spin, entendeu? Depende se tem campo magnético, se tem campo elétrico, se a partícula tem carga, não tem carga, do tipo de carga, do tipo de interação. Então, isso varia bastante. E em várias situações, você pode pegar, por exemplo, 2 elétrons e botar numa situação que não tem campo magnético nenhum, como eu acabei de falar, e a gente pode ignorar a interação magnética para trabalhar na mecânica quântica daquelas 2 partículas. Aí eu vou usar um tipo de representação que está mais convenientemente associada a esse tipo de sistema. Mas se tiver um campo externo que interage com o spin, dessa forma aqui, eu faço um fio magnético, aí esse aqui vai ser muito conveniente. E assim por diante. Muito bem. Uma dúvida que eu fiquei, talvez, que veio dessa questão da dinâmica de spin, a gente só consegue analisar experimentalmente o spin através de campo, o spin fermiônico através de campos magnéticos. Como que é? Desculpa, qual que é o papel do campo magnético na hora que a gente quer trabalhar com spin? Quer fazer migrar o spin? Tá. Então, eu vou gravar gravar um pouco sobre isso, mas acho que você resumir a pergunta de outra maneira, para facilitar então. Se eu estiver falando de qualquer partícula que não tenha carga, o campo magnético é relevante na hora de entender a dinâmica de spin dessa partícula? Não, que é a interação entre a partícula e a carga. Então, como que eu faço medida de spin de partículas que não têm carga? Como que eu trabalho com elas? Por exemplo, o spin de fóton, tem carga, que tem. Como que eu trabalho com a dinâmica de spin de fóton, sem usar o campo magnético nisso para entender? Você não tem nenhum acoplamento direto do spin do fóton com um outro campo externo. Isso. Tudo bem, mesmo que isso seja verdade em várias situações, você pode ter simplesmente do ponto de vista de momento angular. Você pode medir o momento angular do sistema. Eu meço o momento angular total, vejo qual é o momento angular orbital, que não for é o spin. Exatamente. Tá. Exatamente. Por exemplo, no diagrama de Feynman, o fóton vem, pelo menos se for uma ramificação linear, você vai dar um fóton, ele vai cair num elétron pósitron, depois vai reaniquilar e vai dar uma fóton de novo. Entendeu? Você sabe que o fóton não pode cair num elétron pósitron, sei lá, mais uma terceira partícula, entendeu? Por causa que não conservar o momento angular. Tá. Deixa eu pensar, mas é uma pergunta se tem alguma interação tipo essa, que você consegue olhar um spin, sondar o spin quase diretamente, exclusivamente usando o campo magnético, Isso é interessante. Não acho que tem para fóton, não. É porque eu estava pensando mais especificamente em ser com fóton, quando a gente está falando de um bóson, sei lá, um bóson de Higgs. Como que a gente mediu um bóson de Higgs? Não consigo nem entender. Como que a gente fez algo assim? Você sabe a assinatura que ele tem que ter no que você está olhando, O resultado do experimento, você olha uma certa assinatura. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem várias coisas que a gente observa na cosmologia a partir do seu espectro. Então, digamos que eu tenho aqui uma fonte de luz qualquer, tá certo? Emitindo um monte de luz, e essa luz aqui está passando num certo gás. Como é que eu sei o que tem dentro desse gás aqui? Linha de absorção. Linha de absorção e emissão, exatamente. Então, basicamente, você faz o seguinte: você pega um experimento lá no LHC e você descobre um negócio de um pico na energia associada à massa dos ossos de Higgs, 150, 140, coisa, Jeff, é isso? Acho que é isso. Depois vocês conferem, tá certo? E aí vocês encontram uns picos, entendeu? Que é justamente a partícula que está se formando, justamente porque você tem energia suficiente para formar aquela partícula, entendeu? E você sabe também os produtos que podem sair do bóson de Higgs, porque ele vai decair. Vai decair, e você sabe que quando ele decai, tem que decair nisso, naquilo, vai depender de como ele se acopla com as outras partículas. Então você procura essas assinaturas todas no resultado final do seu espalhamento. Entendi, perfeito. Me lembra um pouquinho, raiz característica, olhar o bóson, segurar o bóson, é mais complicado, entendeu? Tem
em geral, é medições indiretas, então, no sentido de eu uso outros fenômenos associados à existência dessa partícula, mas em geral ela em si. Mas tudo é assim. Não, tudo é assim, né? Eu sei que algumas coisas são menos assim. Menos, é que parece ser menos, mas é. por exemplo, a medição de um elétron lá é menos indireta porque tem carga, não é menos indireta, mas continua sendo indireta porque. O fóton também eu considero que é direto, né? Porque você pega, Não. sei lá, uma tela que vai, a hora que tem o fóton, o fóton incide nela, o pixel vai acender, enfim, direto. Mas, né, Por que não? Você olhou, você viu o pixel acendendo. Você não viu o fóton. O único fóton que você vê é o que bate na tua retina. Só que também você não vê. Bateu na tua retina, ele gira um pulso elétrico pro seu cérebro, o seu cérebro fala, olha, tem coisa ali. Justo. Aí a gente entra no ramo da filosofia. Coisa complicada, porque, né? Não existe isso. Ok. Então vamos traçar aqui o caso geral, tá? Bom. Então, numa situação geral, a gente tem o nosso J1 e o nosso J2. Por que eu voltei para J, pessoal? Porque, veja, isso que a gente fez para elétron, né? Mas eu poderia ter muito bem pensado nisso aqui, ó, como sendo, digamos que aqui eu tenho um elétron, só que o meu elétron está dentro da no átomo de hidrogênio. Aqui eu posso ter a representação do L. E aqui eu posso ter o meio. Então, digamos que eu sei que o meu fóton está no estado de momento molecular orbital de L igual a 5. Então, eu sei que aqui vai ser um estado de spin 5. E aí eu sei que que o momento angular total do elétron vai ser alguma combinação do 5 e meio. Tá certo? A gente vai descobrir que isso vai ser 5 mais meio até 5 menos meio. Tá certo? Vocês entenderam o que eu estou falando? Porque no fim eu quero saber, em várias situações, veja, a sua pergunta é boa, porque nesse caso aqui a gente consegue olhar o spin separadamente do momento angular orbital, porque a gente pode botar a nossa partícula parada e ver como ela interage com o campo magnético. Então a gente consegue olhar só o spin. Mas em outras situações, talvez a gente não consiga ficar parado, alguma coisa do tipo, a gente obrigatoriamente vai medir sempre o momento angular total. O momento angular total é assim, bom, se esse negócio não tem um spin, mas ele está girando também, então tem o momento angular do spin e o momento angular do giro. Essas duas coisas se combinam. Então o J é o cara que em geral a gente vai ter. Né? Isso aqui tem o que a gente chama de interação spin-órbita, é justamente isso. É a interação do L com o S. Certo? Uma coisa tipo essa aqui. Certo? Também vai ter situações que vai ser mais conveniente usar o L separado do S e outras combinações vai ser mais conveniente usar o J. Tá? Mas no caso geral a gente não quer saber mais disso. A gente tem, claro, quer saber, porque vai ser as aplicações físicas que vão ser interessantes, mas agora a gente quer um ferramental. Pega um J qualquer, um e um J qualquer, dois, seja esse cara só S, só L ou S mais L, tá certo? E vamos combinar com outro qualquer. E ver como que eu consigo encontrar essa fórmula que relaciona os estados daqui com os estados daqui. Esses vão ser os coeficientes de Clebsch-Gordan. É um ferramental, isso depois está tudo implementado em C, em Python, se vocês quiserem. Você fala assim, esse cara é 5, esse cara é 32, ele encosta para você todas as representações e todos os coeficientes que servem para você mapear estados de um tipo nos estados do outro tipo e vice-versa. Certo? Então, eu tenho esse cara aqui, naturalmente eu defino o meu estado de J total, que é o nosso J1 mais J2. Certo? Bom, quantos estados eu tenho aqui? Né? Ou seja, se eu pego aqui J1, N1 e J2, N2, quando eu pego esse cara aqui, que é o produto tensorial, né? Esse cara aqui pertence ao V J1, produto tensorial V J2, né? Quantos elementos eu tenho? Qual a dimensão desse meu espaço aqui? Qual a dimensão desse espaço aqui? Quantos vetores? Quantos vetores aqui? Só nesse pedacinho aqui. Eu acho que na primeira entrada é J mais 1 e na outra é M. Não, e J é fixo, né?
nós temos esses operadores aqui, o J é fixo. Esse cara aqui vai ter alto valor sempre, J1 vezes J1 mais 1 sobre vezes H quadrado ao quadrado, e esse aqui é a mesma coisa, J2 vezes J2 mais 1 sobre vezes H quadrado ao quadrado. Certo? Esses meus estados aqui. Agora, o meu JZ pode ter quantos valores? Mais ou menos. Não, ele pode ser menos, né? Ele pode ser menos J1 mais 1, menos J1 mais 2, até chegar a mais J1. Lembra? Esse cara aqui fica fixo, e esse cara aqui vai de menos J1 a mais J1. Perfeito, aí você tem que falar isso aí, Né? São 2 J1 mais 1 estados. E aqui a mesma coisa, esse cara aqui vai de menos J2 até mais J2. Que são 2J2 mais 1 estados. Então aqui eu tenho quantos estados? 2J1 mais 1 vezes 2J2 mais 2 mais 1. Tá certo? É o produto tensorial, o produto de todos os estados, de um com todos os estados do outro. Estou confuso. Porque se é de menos J1 até mais J1, por que eu tenho. Não entendi de onde saiu esse 2J1 mais 1. Bota na sua cabeça assim. Se J1 foi igual a 2, menos 2, menos 1. Aí tem 1 e 2. Sim. E eu tenho 0. Isso. Então 2J1 mais 1. Ah, tá. Esse aqui é o 0. Se você pensar assim. Se você pensar assim. Mas não vou pensar assim. Então é 2J1 mais 1, 2J2 mais 1 também aqui. Então o número de estados totais que tem aqui é esse cara aqui. A gente tinha visto no caso disso meio, que vai dar 2 vezes meio, né? Dá 1 mais 1, 2, com 2 estados. 2 vezes 2 deu 4. A gente viu que 4 é igual a 1 mais 3. Certo? E aí a gente vai ver como que a gente pode decompor esse produto de dois números em soma de números. Basicamente é isso. Certo? Essa é a extensão da forma que a gente vai fazer aqui. Bom, vamos olhar o que está acontecendo. O que acontece com o nosso JZ total quando eu aplicar aqueles estados lá? J1 em 1 e J2 em 2. Quanto é que está isso aqui, pessoal? Isso é fácil. Vou começar com o mais fácil de tudo, já vai cortar. Né? E esse cara aqui, lembra, é o J1Z mais J2Z. A gente já sabia, desde lá do spin, que esses caras continuam sendo autoestados do JZ. Porque eles são autoestados do J1 mais J1Z e mais J2Z. Então isso aqui vai dar. Se vocês não tiverem entendendo isso, me avisem, tá? Isso é claro? Super simples, é só aplicar. No caso, você tem o J1Z aplicado nesse estado, dá o H cortado em 1, e o outro dá o H cortado em 2, bota para o número fatorado daqui do lado. Certo? Mas olha, aí a gente começa a ver que a gente tem o mesmo problema de degenerescência anterior. Certo? Porque veja, vamos pegar o maior número que eu posso ter aqui. Quem é o maior valor que eu tenho aqui? J1 e J2. Né? De quantas formas diferentes eu consigo somar com ele para dar J1 mais J2? É uma pergunta capciosa, só tem uma forma, tá certo? Mas aí você pode perguntar assim, qual o próximo menor número, quer dizer, qual o número mais próximo desse, só que menor, que eu consigo encontrar? É esse cara aqui, J1 mais J2 menos 1. E aí? De quantas formas eu consigo ter esse cara? Duas formas. Eu posso ter J1 menos 1 J2 ou J1 e J2 menos 1. Aí se for J menos 2, aí a degenerescência vai aumentando. quanto mais longe da borda,
vai aumentando um pouco mais a possibilidade. Mas a gente já viu algumas coisas interessantes aqui. Qual o menor valor que a gente vai até aqui, de qualquer forma? Independente da degenerescência. Menos J1 menos J2. Tá certo? Então a gente sabe que o M é limitado pelo J. Então, do ponto de vista do momento angular total, esse cara aqui vai ser o maior M. Né? M máximo. Tá certo? E ele é igual a menos o mínimo. Só que esse M está associado a qual J? J1 mais J2. Então você sabe que o maior momento angular que a gente vai obter é J1 mais J2. Tá certo? Ou seja, quando eu calcular o produto tensorial, né, se eu pegar esse produto tensorial aqui, ó, e eu for olhar do ponto de vista das representações das somas diretas, naquela soma direta vai aparecer um cara de momento angular total J1 mais J2. Tá certo? Agora veja, quantos estados você falou que tem aqui? Né, são 2 estados. Então você sabe que dentro de uma representação J só tem um N de cada. Mas a gente acabou de ver que tem 2 N's desse tipo aqui. Então você sabe que tem que ter um estado J2 mais J1 menos 1. De momento angular total, J2 mais J1 mais J2 menos 1. Ou seja, esse cara aqui, ele tem que estar, esse N, ele tem que estar associado a J total igual a J1 mais J2. Tem que estar associado com esse cara aqui. Esse cara tem 2 deles. Então, esse cara já tem esse N, só que ele tem um segundo cara que eu tenho que contabilizar para ele. Eu não posso ter outro desse tipo aqui, porque eu só tenho um estado desse, a gente pode ver que só um. Então, tem que ser um cara de spin 1 menor. Então, aqui vai ser o J total associado a esse cara aqui. Pode ser o J1 mais J2 ou o J1 mais J2 menos 1. Está associado a esse cara aqui. Por que tem 2 estados mesmo? Porque eu tenho 2 formas diferentes, né? Ou seja, deixa eu fazer isso aqui mais nítido. Então, associado a esse estado aqui, a gente vai ter o nosso J total igual a J1 mais J2. Tá certo? Esse cara aqui, ele vai ser, eu vou fazer assim, associado a esse estado aqui. J1, J1, J2, J2. Tá certo? Até aqui tudo bem? Agora, esse estado aqui, ó, ele vai estar associado ao J1, J1 menos 1, J2, J1, ou J1, J1, J2, J2 menos 1. Tá certo? São 2 estados. Mas a gente sabe que para esse J aqui, ele só tem um N de cada. Então, quando eu pegar esse J total, mas com esse N aqui, eu uso um desses estados, claro, uma combinação deles. Mas sobra outro. Eu preciso contabilizar ele. Não pode ser outro cara desse com M menos 1, porque só existe um desse. Então tem que ser um cara com esse espinho aqui. Não tem outra possibilidade. Então eu preciso que, para encontrar esse estado aqui, eu preciso ter um J também do tipo J1 mais J2 menos 1 associado a esse cara aqui. Tá certo? Aí você vai contabilizar e você vê que para ter o próximo você precisa de mais um também. Porque agora o próximo N vai ser o J1 mais J2 menos 2. Aí você vai contar quantas formas você consegue fazer isso. Tem o menos 2 no primeiro J, menos 2 no segundo J, aí você tem menos 1 e menos 1 também. Tá certo? Então é menos 2 e menos 2. Menos 1, 3. São 3, isso. Exato, tem que ser 3. E aí esse cara já contabiliza um desses 3 estados, esse também. Então precisa de mais um cara para contabilizar o terceiro.
E aí então você vai precisar do J igual a J1 mais J2 menos 2. E aí você vai continuar fazendo essa brincadeira para ver como você contabiliza por todos eles, certo? Você vai descobrir que você vai diminuir esse cara aqui, tá certo? Até chegar em, deixa eu ver aqui qual convenção que eu usei, até chegar no J total igual a J1 menos J2, onde a gente está supondo que J1 é maior que J2. Se fosse o contrário, a gente inverteria 1 com 2, tá? Ou seja, isso aqui não tem uma perda de generalidade, fazer essa escolha aqui. Não, eu vou fazer pergunta que eu quero dizer, eu fazer pergunta que é mais fácil para clarear. A construção, até que eu não entendi esse último termo, porque para mim, eu estava tentando prever aqui, eu ia escrever como um menos, abre parênteses, J1 mais J2. Esse J total. Vamos por partes. Duas coisas que tem que levar em consideração. Primeiro, você sabe que o J é sempre positivo. Então, acabou qualquer coisa de J negativo. Segundo, é aquilo que vocês estavam falando antes. Toda vez que a gente está descendo, vai aumentando o número de estados. Tá certo? Até chegar no zero. Certo? Ou no menos meio, ou chegar no meio. Ou meio, ou você chega em meio, ou você chega em zero. Na hora que você começa a descer mais, começa a diminuir o número de estados. Né? Da mesma forma que, se eu olhar o meu JZ no meu J1 menos J1, J2 menos J2, é um estado só desse tipo. Para dar esse M menos J1 mais J2, só existe uma combinação. E elas já foram preenchidas, porque esse cara aqui, ele já me deu esse estado. Ele já preencheu. Então, na verdade, você tem que pensar que você está preenchendo esse, como se fosse dois funis e está preenchendo ao mesmo tempo pelas duas direções. Entendeu? Na hora que chega no 0,4. E basicamente, na hora que você chega nesse cara aqui. Essa contabilidade que a gente estava fazendo, tá? Número de estados, está preenchido, precisa botar mais um cara aqui, precisa botar. Aí na hora que você chegar nesse cara aqui e for baixar mais, você fala, opa, não precisa mais. Todos os estados já estão contabilizados, estão sendo levados em consideração. Tá certo? É o que eu falei, a prova é um pouco mais difícil. A prova matemática precisa é um pouco mais longa. O livro dá um pouquinho menos de detalhe do que eu li aqui, tá certo? Mas essa aqui é a direção. Professor, você consegue escrever o pronome M em função de J? Como que é a relação entre eles? Do M com J? Aqui não. O M vai de menos J a J. Tá. E por isso tem dois J mais um estados. Perfeito. Certo? Vamos ver. Foi. Então vamos lá. Bom, então a gente acabou de ver que essa é aqui a contabilização correta. Agora vamos checar se isso está fazendo sentido, né? Como é que a gente checa isso? A gente vai ter que tentar contar esses dados e ver se dá um produto territorial. Exatamente. Então o que a gente quer? Essa representação aqui tem quantos vetores de base? 2J mais 1. Né? Onde o nosso J agora é J maior que 2. Então eu preciso somar essa base com essa base, com essa base, com essa, até chegar nessa base aqui e ver se a soma desses elementos de base vai dar esse número aqui. Se der, parece que a gente fez a coisa certa, entendeu? Não é uma prova ainda, mas é uma checagem dupla do resultado que a gente está mirando, certo? Então vamos lá. Então vamos lá. Soma de N J1 menos J2 até J1 mais J2. E quantos elementos de base eu tenho aqui? Para cada nome de J, quantos elementos de base eu tenho? Então eu tenho que somar 2N mais 1 para todos os J's totais que eu tiver. Tá certo? Lembra-se que era esse maior ou igual a zero. Logo, isso aqui pode ser escrito como uma soma de N igual a zero até J1 mais J2 de 2N mais 1 menos a soma de N igual a zero até J1 menos J2 de 2N mais 1. Tá certo? Só para poder começar de zero e usar aquelas fórmulas que nós estamos acostumados,
a gente separa em duas somas, certo? Essa primeira soma aqui dá quanto, pessoal? Quanto é que é essa soma aqui? Progressão aritmética. Esse n aqui, ó, vai dar a soma de n de 0 até um certo valor. Esse cara vai dar, né? J1 mais J2 vezes J1 mais J2 mais 1 sobre 2. É isso aqui. Soma de n de 0 até a divisão, esse igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Certo? Ok. Só que agora tem que somar esse cara aqui. Né? Esse 2 pode com esse 2 aqui. Eu somo quanto é que é esse cara aqui? Somo 1 de 0 até J mais J2. Né? É J1 mais J2 mais 1, que deu 0. Tá certo? Beleza? E o outro cara? J1 menos J2, né? De 2n menos 1 mais 1. Esse cara vai dar a mesma coisa, vai ficar assim: J1 menos J2, J1 menos J2 menos 1, mais J1 menos J2 mais 1. Certo? Vamos lá. Vamos olhar para esse cara aqui. Veja. Aqui eu tenho J1 mais J2 mais 1. E aqui eu tenho a mesma coisa. Certo? O 2 cortou com 2. Então eu posso botar isso aqui em evidência e vai dar isso mais 1. Que é a mesma coisa. Né? Então vai dar J1 mais J2 mais 1 ao quadrado. Tá bom? Então eu tenho que somar J1 mais J2 mais 1 ao quadrado. E aqui a coisa se repete, né? Eu tenho o J1 menos J2 mais 1 e eu tenho ele aqui de novo. Então eu boto em evidência que tem isso mais 1, só que é a mesma coisa. Menos J1 mais menos J2 mais 1 ao quadrado. Tá certo? Deixa eu ver. Qual a melhor forma de fazer isso? Tem um truquezinho. Então, essa soma que a gente está calculando, desde o começo, né? Essa soma aqui, tá? Como a gente já sabe o resultado, a gente vai fazer o seguinte: pensa que isso aqui, ó, é J1 mais meio mais J2 mais meio. Tá certo? E o outro, deixa eu ver se é isso. Isso, deixa eu escrever. J1 mais meio mais J2 mais meio ao quadrado menos, deixa eu ver se é isso. Isso. Aqui fica J1 mais meio e aqui eu boto menos J2 menos meio ao quadrado. Tá certo? Isso. É isso que eu queria. Peraí. Beleza. Então isso aqui vai ficar como, pessoal? O quadrado desse. J1 mais meio ao quadrado mais J2 mais meio ao quadrado mais 2 vezes J1 mais
menos J1 mais meio ao quadrado, que eu posso riscar aqui, e aqui eu vou ter menos J2 menos meio ao quadrado, e aqui eu vou ter menos duas vezes J1 mais meio J2 menos meio. Estou errado, né? Tá certo? Isso aqui eu vou riscar aqui. Esse cara já corta com esse. Tá. Deixa eu ver. Então, esse cara aqui está menos, aqui é menos, aqui fica mais. Tá certo? Esse cara aqui da J quadrado corta com J2 ao quadrado. O meio corta com o meio. Então, daqui vai sobreviver. Quando eu cortar com esse cara aqui, ó, esse cara vai ter um tempo que vai ser assim: duas vezes esse, que é J2. Certo? Menos a mesma coisa aqui. Então, vai ficar mais J2. Deixa eu ver. Duas vezes esse. Menos duas vezes esse. Mais 2 J2, né? Estou vendo alguma coisa? Tá? Então esse cara aqui a gente corta com esse, sobra 2J2. E agora. Bom, aqui, ó, se a gente distribuir para o J2, a primeira parte a gente vai ficar, mas a parte do mais meio a gente vai cortar lá no segundo ali. Ah, esse cara corta com esse cara aqui, né? O meio, mais meio, menos meio se corta. Não, você tem toda a razão. Só que eu queria. Isso. Boa. Eu acho que dá para fazer mais fácil assim aqui. Então esse cara vai ficar assim: duas vezes J1 mais meio, vezes J2, mais 2 J2. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou. Botar o J, não é isso, não. Isso. Esse cara aqui vai ficar assim, bota o 2 aqui dentro, vai ficar assim. 2 J1 mais 1, né? Que multiplica o quê? Eu estava muito uma coisa errada. Eu acho que eu fiz uma besteira. Esse cara aqui está certo. Esse cara aqui está certo. Né? Que dá menos J2 mais menos meio, mais meio. 1, que dá certinho aquele cara lá. Vai o quadrado. Esse cara deu duas vezes aqui. Esse cara está aqui. Você tem razão, se eu coloco esses caras em evidência, se isso aqui era soma desse. Ah, tá, faltam 2 aqui. Ó. Eu somei esses 2 aqui, eu somei meio menos meio para dar 0, esqueci do 2 que tem que ter aqui. Né? 2J2. Agora sim, 2J2. Tá. Ok. Ou seja, isso aqui vai ser ó, 2J1, 2J2, 4J1, J2.
Aí eu vou ter 2J2, 4J... Não. Tá faltando... Cara, que besteira, cara. Um passo mágico aqui nas minhas notas, e não estou lembrando como é que eu justifico ele, entendeu? Mas está faltando alguma coisa de qualquer forma. Porque já está um. Isso aqui tem que dar 2J1, 2J1 mais 1 vezes 2J2 mais 2. Né? Ou seja, isso aqui tem que dar 4J1, J2 mais 2J1 mais 2J2 mais 1. Tá certo? Eu não estou encontrando o termo J1 sozinho. Então, esse cara aqui está certo, esse cara aqui está certo. Não tem dúvida aqui, 2 vezes o número segundo, e uma coisa aqui, menos. Aí menos esse cara quadrado, menos esse cara quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá tudo certo, né? Ok. Porque vindo daqui, aí eu botei em evidência. Esse cara ficou mais 1 ali, tá tudo certo. Tá. E esse cara quadrado corta com esse cara aqui ao quadrado, porque tem, esse cara corta com esse quadrado, esse cara corta com esse quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo é J2. E aqui também dá menos o primeiro vezes o segundo, é J2 de novo, 2J2, tá certo? Pera um pouquinho, só uma besteira. Tá. Pessoal, olha aqui. Burrice total, tá? Soma de 0 até esse cara aqui. Certo? Esse cara aqui, eu não posso somar até o J1 no J2. Porque o J1 no J2 está incluído. É menos J1. Tem que somar até um antes. Né? Porque senão eu estou excluindo o primeiro termo dessa soma aqui. Certo? Então, se eu tenho esse menos 1 aqui, esse cara aqui vai dar certo, só que esse cara aqui é menos 1 aqui. Na hora que eu botar esse menos 1 aqui vai ficar mais 1 e aqui menos 1. Né? E agora esse cara fica assim, porque ele tinha o menos 1 mais 1, tá certo? E esse cara fica em evidência e fica aqui, ó, não tem esse mais 1 aqui. Tá certo? Por isso que estava errado. Estava de fato errado. Você pode por mais meio, que eles acabam se cancelando. E esse cara vai ficar mais meio. É isso, né? Porque agora esse cara aqui, o meio corta, vai ficar J1 no J2. Isso. Porque eu escrevi um menos errado aqui, também estava me confundindo. Por isso que eu não percebi o meu erro antes. Tá? Beleza, então esse cara aqui, cadê ele? Isso aqui está certo. Esse cara aqui é assim. Então esses caras se cortam totalmente, não tem esse cara aqui. Esse termo não existe. E agora fica só esses dois aqui mesmo. Isso. Só que com mais aqui. Agora funciona. Porque agora vai fazer o seguinte, ó. Esse cara faz a mesma coisa, em evidência, aí aqui vai ficar. Esse cara, né? Bota esse cara aqui em evidência, soma esse com esse, então vai ficar assim, 2J2 mais 1. Aí basta botar o 2 aqui para dentro, vai ficar 2J1 mais 1, 2J2 mais 1. Tá? Ou seja, que é o que a gente queria. Então é isso. Deixa eu ver, acho que fechou, né? Então é isso, pessoal. A gente acabou de mostrar, então, que dentro da representação do produto tensorial, a gente tem todas essas somas aqui de J
1 mais J2 até J2, J1 menos J2. Certo? Ou seja, se você soma dois fótons, quais são os estados que você pode ter? Pode ter spin 2, spin 1 e spin 0. Você soma um fóton com elétron num sistema. Qual o momento molecular do sistema? 3 meios e meio. Certo? Então é assim que a gente faz soma de momento molecular. Isso serve para a regra de seleção também. Se você sabe que está entrando no seu sistema, você sabe quais são os possíveis estados de spin que podem sair do seu sistema. Certo? Então, em suma, falando de regra de seleção, toda vez que eu tenho um sistema que interage, aí eu identifico alguma coisa que eu restringo os valores possíveis. E aí eu faço uma regra de seleção a partir disso. Exatamente. Ou seja, você sempre tem um conjunto menor de estados possíveis finais do que o conjunto de todos os estados possíveis. Que esses são os que eu verifico fisicamente, são esses. Como eu falei para vocês, isso já foi usado para detectar a presença de partículas novas, coisas do tipo. Depende de todos os estados possíveis, a regra de seleção só vai me dar aqueles que são fisicamente possíveis. Isso. Mas se você não sabia que a partícula tinha que existia uma outra partícula, que existia alguma coisa lá dentro, você faz aquela regra de seleção, está tudo errado. O experimento mostra outra coisa. Fala, opa, então deixa eu botar uma partícula para consertar. Aí você botar uma partícula para consertar e você descobre o neutrino. Certo? Que foi colocado para consertar essas regras de seleção. Ou seja, você prefere acreditar na regra de seleção do que acreditar no seu modelo, entendeu? Você acrescenta uma coisa no modelo. Aí, enfim, tanto de neutrino que tem, o Brunão estava me comentando.